Então, e aí? Vamos para mais uma aula de filosofia e vamos continuar com o mesmo tema, certo? Com a mesma temática que a gente já vinha tendo nas aulas anteriores, que é a questão do regime nazista, né, os ideais nazistas, né, o que aconteceu lá naquele período, o Holocausto e tudo mais. Só que a gente vai ver agora mais uma questão da perspectiva de alguns filósofos. Hoje nós vamos especificamente falar da visão que a Hannah Arendt, que foi uma filósofa judia, né, ela participou ali daquele momento, ela teve contato com toda a situação, né, do Holocausto, ela acabou indo para um campo de concentração, mas ela conseguiu fugir e aí conseguiu ter uma vida um pouco melhor, né, do que os seus outros companheiros. E com isso, ela posteriormente começou a se perguntar sobre essas questões, o que aconteceu, né, por que as pessoas chegaram nessa situação. E aí a gente vai ver que ela escreveu um livro muito importante, né, que é o Eichmann em Jerusalém, onde ela vai relatar o julgamento, né, de um dos carrascos da Segunda Guerra Mundial, um dos carrascos nazistas, que é o Eichmann. Né? Vocês vão conhecer aqui ele, né, aqui do lado, no início do nosso slide, nós temos a fotinha, né, belíssima da Hannah Arendt, e do outro lado nós temos o Eichmann, né, em Jerusalém. E aí vocês podem se perguntar, mas Carol, quem foi Hannah Arendt? Quem foi essa filósofa aí que você está falando tão bem dela, né? Que a Hannah é uma das filósofas mais importantes, né, quando a gente pensa em contemporaneidade, quando a gente pensa em política, quando a gente pensa nessas questões dos regimes totalitários. Inclusive ela tem um livro onde ela debruça de fato, ela vai destrinchar os regimes totalitários, além desse do Eichmann em Jerusalém. A Hannah Arendt é uma filósofa grandiosa, né? Ela nasceu em 1906 e morreu em 1975, né? Um curto espaço de tempo. Nasceu no subúrbio de Linden, em Hannover, na Alemanha, né? Ela, apesar de ser judia, ela nasceu na Alemanha, no dia 14 de outubro de 1906. Quando tinha 3 anos, sua família mudou-se para a Prússia. E aí a ocupação da França pelos nazistas obrigou a um novo exílio. Então, o que costumeiramente acontecia também nesse período é que quando os nazistas começavam a ocupar determinados países, os judeus, para fugir, eles já tinham consciência do que aconteceu com os judeus, eles começavam a fugir e migrar para outros países, migrar para outras cidades. E depois de uma estada em Portugal, ela conseguiu chegar aos Estados Unidos, onde ela fixou residência, né? A Hannah Arendt, depois de fugir durante muito tempo, né, do regime totalitário nazista, ela conseguiu chegar aos Estados Unidos, que era praticamente um dos únicos países em que a Alemanha não ia conseguir chegar ali, os ideais nazistas não iam chegar nos Estados Unidos. E aí, em Nova York, foi diretora de pesquisa da Conferência sobre as Relações Judaicas, mas teve que esperar vários anos para retornar ao trabalho universitário. E aí, do outro lado aqui do slide, quando vocês tiverem acesso, quando vocês conseguirem ver, vocês vão ver que tem um folderzinho que é do filme, a Hannah Arendt, que é exatamente, né, o filme conta exatamente a viagem que ela vai fazer, né, para o julgamento do Eichmann. E com esse filme ele vai detalhar o julgamento do Eichmann, as visões que ela teve, né, o próprio conceito de banalidade do mal, que a gente vai discutir aqui posteriormente nas nossas aulas. E aí o filme vai detalhar até o momento em que ela foi convidada, até o final, onde ela escreveu o livro, publicou
né, o conceito sobre banalidade do mal. Eu recomendo, também é um filme fácil de achar, não é difícil, vocês podem entrar aí nas plataformas, naquela plataforma lá vermelhinha, né, que é facilzinha, né, baratinho, 0800, pronto, você bota filme Hannah Arendt que vai aparecer. Infelizmente, não é um filme dublado, é um filme legendado, então pode ser que seja um pouquinho chato de assistir, mas é um filme muito importante para a gente conseguir entender de fato o que aconteceu, como aconteceu, porque ele mescla imagens reais, imagens que aconteceram lá do julgamento com as imagens ficcionadas, que são as imagens do filme. E aí eu trouxe uma frase da Hannah para a gente debater sobre, para a gente dialogar um pouco sobre essa frase. A triste verdade é que os maiores males são praticados por pessoas que nunca se decidiram pelo bem ou pelo mal. Essa frase vai servir de gancho para o que a gente vai discutir agora no decorrer da nossa aula, que é o conceito de banalidade do mal. A Hannah, quando ela se deparou com o discurso do Eichmann ali no seu julgamento, ela começou a se questionar sobre essa questão. As pessoas não conseguem se decidir pelo bem ou pelo mal, acabam culpando outras situações, né? Acabam se colocando em outras situações e acabam se deixando de fora. Mesmo tendo praticado ali de fato determinadas situações, você acaba se abstendo e dizendo que fez porque ou uma pessoa mandou, um superior mandou, ou fez porque era o que estava pedindo. E você diz, eu não tenho culpa. Você acaba colocando a culpa em outras situações, em outras questões. E é isso que a Hannah traz aqui nessa frase, né? Que os maiores males, as maiores atrocidades que aconteceram durante, né, a nossa vida terrena, né, a vida humana aqui, são praticados por pessoas que nunca se decidiram pelo bem ou pelo mal. São pessoas que estão ali no meio termo. Ou eu faço bem ou eu faço mal. Né? Ou acabam colocando a culpa em outras situações. E aí, com base nisso, nós vamos perceber o porquê ela chegou até esse ponto. Porque a fala do Eichmann, que posteriormente eu também vou trazer aqui para a gente dialogar, porque essa fala do Eichmann fez com que a Hannah chegasse nessa situação, chegasse a pensar que as pessoas que cometem maldade não se decidem pelo bem ou pelo mal. A Hannah acreditava que as pessoas deveriam se decidir entre uma ou outra coisa. A gente tem que tomar partido e a gente tem que assumir as nossas ações, não colocar a culpa em terceiros ou segundos, ok? E aí nós vamos iniciar a nossa discussão. A compreensão da discussão da filósofa gira em torno da ideia de que a banalidade do mal, ou seja, o ideal que ela criou aqui, o conceito que nós vamos, o conceito-chave que nós vamos estudar aqui é banalidade do mal. Nós vamos entender o porquê que ela deu esse nome, de banalidade do mal a essa situação. É consequência de uma ação impensada, alienada e conivente. Ou seja, todas as ações que envolvem a banalidade do mal são ações impensadas. Eu não vou pensar, eu não vou refletir antes de agir. Alienado, ou seja, são terceiros que estão fazendo que eu aja daquele jeito. E eu vou ser conivente com o que os terceiros estão me mandando fazer. Okay? Nós vamos entender. Quando eu for dar o exemplo do Eichmann, vai ficar um pouquinho mais claro na cabeça de vocês o que seria a banalidade do mal. A pensadora acompanha o julgamento do Eichmann e percebe que o mesmo apresenta uma ausência de convicções por parte do acusado. O acusado se apresentava como inocente, pois argumentava que estava apenas seguindo ordens.
Percebem? Ação impensada, alienada e conivente. Ou seja, ele era conivente com essa situação, porque ele seguiu as ordens. Então vamos lá, vamos ver o que é que o Eichmann diz, certo? Aqui é um trecho do livro, ok? Percebam só, e com base no que ele vai dizer aqui, eu vou destrinchar melhor o conceito de banalidade do mal para vocês. Era assim que as coisas eram. Essa era a nova lei da Terra, baseada nas ordens do Führer, ou Führer, como vocês querem dizer. E aí, no caso, o Führer que ele está falando aqui se referindo ao Hitler. Ou seja, eram as leis do Hitler, era o que o Hitler estabelecia. Tanto quanto podia ver, seus atos eram os de um cidadão respeitador das leis. Ele cumpria o seu dever, como repetiu insistentemente a polícia e a corte. Ele só obedecia ordens, ele também obedecia à lei. Terminou frisando alternativamente as virtudes e os vícios da obediência cega ou obediência cadavérica, como ele próprio a chamou. Então, o que é que a Hannah fala aqui? Que durante o discurso, né, o discurso do Eichmann, né, quando ele estava tentando se colocar como inocente ali na história, né, tentando se proteger da situação e convencer as pessoas ali que estavam julgando, ele insistentemente falava que ele era, né, ele não era o acusado ali, né? Ele não era o responsável por aquelas situações, ele estava apenas seguindo ordens, ele era inocente, ok? E o fato dele estar apenas seguindo ordens, e essas ordens eram leis, ou seja, era lei maltratar, naquela época era lei maltratar os judeus, era lei levar os judeus por campos de concentração, então ele deveria seguir essas ordens. Ele era um cidadão que respeitava as leis, então eu tinha que seguir essas ordens, eu tinha que matar judeus, eu tinha que levar os judeus para os campos de concentração. Então, por conta disso, ele se achava inocente nessa situação, porque ele estava apenas seguindo ordens mais uma vez. Mas, Carol, quem era Eichmann e o que é esse julgamento aí que ele está acontecendo? Está um pouco confuso. Então, vamos lá. Primeiro, ao final da Segunda Guerra Mundial, vários nazistas começaram a fugir da Alemanha. Alguns foram mortos, outros foram pegos, né? Os que não foram pegos e não foram mortos, eles começaram a fugir para vários países, certo? Com o final da Segunda Guerra Mundial e todas as atrocidades que aconteceram, que a gente já dialogou, já discutiu, e que eu acredito que vocês tiveram tempo de ver, de assistir os filmes que eu indiquei, se instaurou e foi necessário que se instaurasse um julgamento, né, que foi conhecido como o julgamento de Nuremberg, certo? Vários judeus se juntaram e começaram a caçar os nazistas, levar para Nuremberg para serem julgados, certo? Porque até então terminou a Segunda Guerra Mundial, os nazistas fugiram e nada se foi feito para que de fato eles fossem julgados, porque o que aconteceu ali foi um genocídio, foi uma atrocidade. Então, eles deveriam ser julgados e deveriam ser, de alguma forma, punidos pelo que eles fizeram com os judeus. Então, Eichmann, ele estava fugindo, ele acabou sendo preso, né, pego pela polícia, né, judia, que ficou responsável por procurar e caçar esses nazistas que estavam fugindo mundo afora. E ele foi levado para esse julgamento, né, para Nuremberg. E aí a Hannah Arendt, que já era muito famosa, né, judia, foi chamada para presenciar esse julgamento e relatar esse julgamento para um jornal. E aí esse relato dela acabou se tornando um livro que é chamado Eichmann em Jerusalém, que é um relato sobre a banalidade do mal. E aí foi com
essa fala do Eichmann, essas falas dele de sempre estar afirmando que eu estava apenas seguindo ordens, né? O Eichmann, ele era responsável pelo tráfego, posso dizer, dos judeus. Então ele meio que era o responsável pela logística. Ele dizia quem ia para esse campo de concentração, quem ia para esse, quem ia para esse, quem ia morrer, Então ele era o responsável pela logística dos judeus, certo? E aí ele sempre estava afirmando durante o seu julgamento, quem tiver a oportunidade de assistir o filme vai ver essas cenas, essas partes, ele vai estar sempre afirmando que ele não era culpado, ele era inocente, que ele estava apenas seguindo ordens, ele estava apenas seguindo regras. Só que algo que fez a Hannah, né, se pensar e a empatia, e o ser humano, e a reflexão, cadê? Será que se hoje fosse instaurado uma lei onde as pessoas pudessem matar crianças que nascessem com alguma deficiência, seja cognitiva ou deficiência física, todo mundo ia matar porque era lei? E é algo que a Hannah colocou no livro, é se questionar. Nem sempre o que está na lei de fato é certo. Porque vamos lembrar, a lei que foi criada na época que o Eichmann ali foi o responsável pela logística, eram leis vindas do regime nazista, que era um regime totalitário. Então ele tinha os ideais excludentes e os ideais preconceituosos. E aí vem, será que essas leis criadas pelos nazistas naquela época eram certas? Eram moralmente certas? É o que a Hannah começa a se perguntar. Por que o Eichmann não se perguntou e não se colocou no papel de um ser humano? De se perguntar, de se refletir sobre aquela situação, se aquela situação era certa ou errado. Então ele começou a banalizar o mal. A partir do momento em que eu digo que esse mal só foi gerado porque era uma lei e que eu só fiz o mal porque eu estava seguindo a lei, eu estou banalizando toda aquela situação. Eu estou transformando a situação do Holocausto em situação comum, normal, que pode acontecer posteriormente, porque era lei. É a mesma ideia da escravidão. Quando a gente se questiona, né, essa ideia de lei, gente, a ideia de lei, a gente se questiona sobre, será que a escravidão era certa? O que acontecia com os negros era certo? Não era. Mas as pessoas faziam aquilo porque se achavam superior e porque era lei. Era lei e podia se escravizar, né? A lei te dava um livre acesso a poder escravizar os negros, a poder violentar os negros. Mas as pessoas que estavam ali naquela situação, por que elas não se questionavam se aquilo era certo, se aquilo era humano? Por que elas não se questionavam sobre o bem e o mal que existia nessa situação? Mesma coisa aconteceu com o Eichmann. Ele não se questionou, ele apenas seguiu ordens, como se ele fosse um robô programado para seguir ordens. Era isso que ele disse. E é isso que ela quer que posteriormente a gente pense, né, até que ponto o ser humano se torna algo ou um ser que não se questiona, não pensa e acaba seguindo ordens que são maléficas para os outros seres humanos. Vamos lá, vamos continuar. Vamos agora esclarecer um pouco mais
sobre essa ideia. Em seu livro Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal de 1963, a filósofa desenvolveu sua teoria na tentativa de compreender a maldade praticada pelos homens, ou seja, ela queria entender por que os homens são maus, por que os homens praticam a maldade. Lembre-se que banal significa trivial, comum. É como se a maldade fosse algo comum. Quando ela coloca banalidade do mal. Como se o relato que o Eichmann deu é de como tudo que aconteceu ali fosse trivial, fosse comum, não tem importância. Posso dizer, por exemplo, que um filme é banal porque é bobo, não acrescenta nada, que não se deve brigar porque o motivo é banal. Ou seja, o motivo não justifica uma briga. Ou ainda que não se deve perder tempo com banalidades, pois elas são insignificantes. Se elas são insignificantes, se o banal é comum, se o banal é desimportante, por que o mal é banal? Como é que o mal pode ser banal, gente? Como é que o Eichmann, em seu discurso, conseguiu banalizar o mal, conseguiu banalizar toda aquela situação? É isso que incomoda a Hannah Arendt. É o discurso banalizado do Eichmann. É o discurso sem importância que ele deu para o Holocausto, para os campos de concentração. A Hannah Arendt encontra-se diante de um enigma, assim quando escreveu a tese de banalidade do mal, questionando como alguém que praticou o mal não se considera culpado. Como é que eu mato milhões de judeus, mando vários, milhões não, acredito, trilhões de judeus, mando um monte de gente para o campo de concentração e digo que eu não sou culpado da morte deles? Você pode não ter matado ali com as suas mãos, mas o fato dele ter mandado os judeus para o campo de concentração, isso de fato matou os judeus. Isso de fato gera uma culpa nele. E é isso que a Hannah não consegue entender no discurso dele. Quando ele se abstém de todas as acusações. Porque ele tem como argumento: eu estava apenas seguindo ordens. Eu estava apenas seguindo leis. Certo, brother, certo, você estava seguindo leis. Mas você em nenhum momento se pensou, se refletiu que o que você estava fazendo era maldade? É isso que a Hannah não consegue entender. E aí, a gente tem um contexto histórico do conceito de banalidade do mal. Como a Hannah chegou nesse ideal, que eu já havia comentado com vocês, mas aqui a gente vai retornar aqui um pouco nessa questão. Em 1961, a Hannah Arendt embarcou de Nova York para Jerusalém para acompanhar o que seria o maior julgamento de um carrasco nazista depois do Tribunal de Nuremberg. Certo? Existiu o Tribunal de Nuremberg, e aí quando conseguiram pegar o Eichmann, posteriormente eles, como se eles tivessem reaberto o Tribunal de Nuremberg para o julgamento do Eichmann. E aí eles convidaram a Hannah Arendt para assistir e depois redigir para uma revista os acontecimentos. O réu era Adolf Eichmann, encontrado na Argentina pela polícia secreta de Israel, a Mossad, em maio de 1960. Ele fora sequestrado pelos oficiais dessa unidade especial e levado para Jerusalém, onde seria julgado. Só então o governo de Israel anunciou que o havia descoberto no país latino-americano. Só quando ele chegou lá em Israel foi que eles disseram que pegaram o Eichmann, lógico, Podia acontecer algum problema ali durante a viagem, ele conseguir de fato fugir de novo. Escondido sobre a falsa identidade de Ricardo Clemente, um funcionário da Mercedes-Benz. Então, acontecia muito isso, gente. Inclusive, no Brasil, teve
um nazista que conseguiu fugir, né? Um nazista muito famoso, depois pesquisem, tem vários documentários, várias reportagens sobre ele, que só depois da morte dele foi que conseguiram descobrir quem ele era e que ele era um dos nazistas procurados. Caso que não aconteceu com Eichmann, né? Enquanto aqui o nazista do Brasil conseguiu viver sua vida e morrer, e só depois o Eichmann não. Conseguiram pegar ele antes de qualquer coisa. E aí levaram Eichmann para julgamento. E o que foi o Tribunal de Nuremberg? Novamente, nós vamos dar uma revisada. Isso aqui, eu digo para vocês. Esse tema, né, essa aula de hoje, é de extrema importância. Quem for fazer vestibulares, né, Brasil afora, o Brasil, são temas extremamente recorrentes, porque é uma temática que junta a história, junta a sociologia, junta a filosofia, junta a geografia. Então, está recorrente e é algo que a gente pode discutir e debater na própria redação, certo? Então, eu peço que vocês tenham um olhar um pouco mais apurado, um pouco mais, né, bem focado para essa aula. E também para esse tema, para que vocês possam depois assistir o filme, assistir documentário sobre ele, porque aí vocês engrandecem mais ainda o conteúdo. Logo após a Segunda Guerra Mundial, como eu já havia comentado, ainda em 1945, iniciou-se uma série de julgamentos que recebeu a denominação de Tribunal de Nuremberg, por terem ocorrido na cidade alemã de Nuremberg, conhecida pela ligação com o regime nazista e palco dos mais importantes congressos desse regime. Local onde foram decretadas as primeiras leis anti-judaicas, lei de proteção e honra e do sangue alemão, por exemplo. Então, assim, eles usaram Nuremberg, que foi, né, um local onde foram criadas as primeiras leis anti-judaicas, né, as leis que te davam respaldo para fazer todas as atrocidades que faziam com os judeus. Eles usaram para criar um tribunal que iria julgar os nazistas. Bem contraditória a situação. No total foram 13 julgamentos, sendo o primeiro o mais famoso, no qual 24 membros da cúpula nazista foram julgados sob diversas acusações, dentre elas de crimes contra a humanidade e assassinato de um povo, sem precedentes. Eichmann, que naquele momento encontrava-se foragido, foi citado diversas vezes nas 16 mil páginas que compõem a descrição do julgamento. Ou seja, sempre que o nazista ia lá e relatava, né, sua situação, ele ia lá e falava sobre o Eichmann. Não, foi o Eichmann. Não, quem fazia isso era o Eichmann. Não, quem fez isso foi o Eichmann. Então, sempre que um nazista ia dar o seu depoimento, ele citava o Eichmann em todas as situações, né? E aí foi que gerou essa busca incansável pelo Eichmann, né? Para saber quem era o Eichmann, o responsável por fazer todas essas atrocidades que falavam durante o julgamento. Até que conseguiram achar ele, né? E levaram para Jerusalém, como a gente já havia comentado. Ainda é necessário explicar que durante o regime nazista, Eichmann coordenava as atividades praticadas de implementação da solução final, termo que se refere ao projeto nazista de eliminar toda a população judaica dos territórios conquistados pela Alemanha. E ele ainda assim disse que não tinha culpa de nada. Ele ainda assim dizia que estava apenas seguindo ordens. O cara estava criando um projeto para a solução final, ou seja, para disseminar a população judaica de todos os territórios conquistados pela Alemanha. O cara queria acabar com os judeus. E o cara continuava dizendo que ele não é culpado. Ele estava apenas seguindo ordens. Pensem aí. Será que ele era culpado ou não? Será que ele era inocente?
Será que de fato, quando eu sigo ordens, eu sou inocente de qualquer atrocidade que eu esteja fazendo? Pensem um pouco aí. De seu escritório em Berlim, Eichmann organizava as rotas de trens que seguiam para os campos de extermínio, identificando os deportados. Era ele quem despachava homens e mulheres de origem judaica, homossexuais, ciganos, testemunhos de Jeová e entre outros, considerados inferiores ou prejudiciais para os alemães, os puros, para os campos de concentração e de extermínio, tais como Auschwitz, Dachau e Treblinka. Auschwitz foi o campo de concentração mais famoso. Lá aconteciam cada atrocidade que vocês não conseguem nem imaginar. E se vocês forem pesquisar, vocês vão conseguir ver fotos, né, de judeus, né, em situação bem deplorável. Então, e o cara fazia tudo isso e ainda disse em seu julgamento que não era culpado porque estava seguindo apenas ordens. Apenas ordens. A filósofa que foi a Jerusalém como enviada da revista de Nova York e acompanhou diariamente as sessões do julgamento, esperava encontrar um ser monstruoso. Ela esperava encontrar alguém que de fato assumisse o que estava fazendo e de fato, né, dissesse, não, eles deveriam morrer, então por isso que eu fiz isso. Alguém malévolo, com sede de sangue, sem nenhum sentimento de bem-querer pelo ser humano. Ou seja, um assassino a sangue frio. Por tudo que falaram do Eichmann no julgamento de Nuremberg, em todas as histórias, ela esperava um assassino frio, um ser monstruoso, disposto a matar a qualquer um que se interpusesse entre ele e seus objetivos. No entanto, ela encontrou um perfil burocrata, um marido dócil, um pai dedicado, alguém que se julgava um bom cidadão, cumpridor dos seus deveres. Pensem bem, né? Que acontece muito. O perfil, né, dos monstros, né, que fazem atrocidades com as pessoas, né, que quando a gente acaba vendo determinadas situações, a gente liga a televisão e vê, né, algumas notícias, e quando a gente se depara com a pessoa que fez aquela atrocidade, que fez aquela situação, a gente percebe que ele não tem nada do que a gente imagina, né, de um ser monstruoso. Às vezes é um pai, às vezes é um trabalhador. A gente pode perceber, né, quando a gente assiste séries policiais, que quando os policiais vão lá investigar, né, o assassinato, alguma situação, eles acabam sempre tendo a primeira impressão, sempre culpando aquela pessoa que tem mais o perfil de assassino. E nem sempre aquela pessoa que tem mais o perfil de assassino é o assassino. Às vezes aquele bom moço, que se mostrou bom moço lá, que tentou ajudar a polícia e tudo, era o responsável pela situação. E é isso que causa essa perturbação de fato na Hannah. Porque de todas as histórias que contaram no tribunal, ela não esperava um pai dedicado, um marido dócil, um perfil burocrata. Ela esperava alguém bem monstruoso. O cara era responsável por disseminar, por acabar com toda a população judaica ali nos territórios alemães. E, mais ainda, responsável pela logística dos campos de concentração, pela logística dos trens que iriam levar os judeus homossexuais, os ciganos, para os campos de concentração. Então, por todas as atrocidades que ele fazia, ela esperava alguém monstruoso, bem malévolo, mas não, ela recebeu, foi o contrário. Alguém bem burocrata. Por isso o burocrata,
né? Um perfil burocrata. Por ele ter um perfil burocrata, é por isso que ele coloca a culpa na lei e não nele. Ele se abstém de toda a culpa, né? Essa barbaridade torna-se banal, porque não tem motivação política, ética e ideológica. Ou seja, todas as ações que ele fazia ali com os judeus, tudo que ele estava fazendo naquele determinado momento, quando ele coloca o discurso de que ele estava apenas seguindo leis, por isso ele não é culpado, ele está tornando tudo aquilo ali, tudo que ele fez, como algo banal, sem importância, porque não tem motivação política, ética e ideológica. Ele mesmo dizia, eu não sou antissemita. Mas se você não é antissemita, por que você estava matando os judeus? Aí ele falava, estava apenas seguindo ordens. Só que o que não entra na cabeça da Hannah é porque o ser humano, né, porque ele como ser humano não refletiu sobre o que ele estava fazendo, sobre as ações que ele estava fazendo. Essa é a questão. E que, para fechar, eu vou fechar no final da aula e vou colocar um pontinho aí para vocês refletirem, certo? Eichmann decidia e enviava as pessoas em um trem para campos de extermínio, como se isso fosse algo comum. É como se eu fosse pegar um ônibus para ir trabalhar. Ou então você, menino, pega este ônibus aí que você, né? Esse ônibus, esse número aí, esse 361, pega esse 361, suba e vai, você vai chegar no local. É como se fosse algo comum do dia a dia, eu pegar um ônibus, eu comer, eu beber água. Ele estava mandando gente para a morte. Ele estava mandando gente para a violência. Estava mandando gente para câmaras de gases. E ele estava dizendo, e ele está banalizando toda essa situação. Ele está dizendo que isso é comum. É importante dizer que a ausência de motivação não isenta e não torna inocente. Ele fez. Ele deve ser julgado. Mas ele não, na cabeça dele, ele não deveria ser julgado. O fato dele ter feito, praticado, mas sem uma motivação, sem na cabeça dele tivesse uma vontade dele mesmo, isso não tira dele o fato de que ele fez. A complexidade é justamente entender que sujeito era esse, que não era um inimigo dos judeus, ele não se dizia inimigo dos judeus, nem um sádico ou um monstro, mas terrível, horrivelmente normal. Ou seja, ele se dizia que não era inimigo dos judeus, não era antissemita, mas ele praticava aquilo. É isso que a Hannah não consegue entender. E é isso que ela chama de banalidade do mal. O fato de ele se abster de tudo que ele fez, de todo o mal que ele fez com os judeus, e ele dizer que ele estava apenas seguindo ordens. Ou seja, quando ele diz que eu estou apenas seguindo ordens, eu estou tornando toda aquela situação em que eu fui responsável porque ele fez como algo comum. Ele estava levando pessoas para a morte. E ele tornou isso comum, sem motivação. Pensem só, é como se o ser humano fosse um robô, onde eu programasse aquele robô para fazer determinadas ações. É isso que o Eichmann estava se vendo, como um robô. E o robô ele não pensa, o robô ele não reflete, o robô ele não é reflexivo, o robô ele não é empático, o robô não é um ser humano.
E é algo que a Hannah se questiona constantemente no livro. Porque ele não se perguntou se aquela atitude dele era certa ou errada, se aquela atitude dele era do bem ou era maléfica. Porque ele não refletia sobre isso, porque ele não usava a razão dele. E aí, é algo que a gente pode ver posteriormente, né? Com o caso da Anne Frank, certo? A Anne Frank, ela, inclusive é um livro, né? O Diário de Anne Frank, ele é muito famoso, né? Mundialmente. Ele vai contar a história, né? Ele realmente é um diário, ela escreveu e depois foi publicado, depois da morte dela. É um diário de uma menina alemã de origem judaica vítima do nazismo. Né? Durante 2 anos viveu escondida com sua família, um período em que redigiu um diário. Seus escritos foram publicados posteriormente por seu pai, único sobrevivente da família, que julgou essencial que as palavras da garota fossem conhecidas e que esse diário pudesse se transformar em um elemento de defesa contra o preconceito, a opressão e o genocídio. É um livro que eu recomendo, é muito importante, mas, diferente do Eichmann, que estava seguindo ordens, a pessoa que acolheu, né, a família da Anne Frank, quando ela estava fugindo, era um alemã. E ela, por ser alemã, deveria seguir ordens, que nem o Eichmann, né? Não. Ela acolheu a família da Anne Frank. Ela viu que o que estava acontecendo não era certo, ela refletiu sobre determinada situação e acolheu e escondeu durante algum tempo a família de Anne Frank, até infelizmente acharem e levarem ela para o campo de concentração. Inclusive no filme que eu citei, né, na aula, né, Os Escritores da Liberdade, que eu já citei em algumas aulas, a professora traz a moça que escondeu a Anne Frank para falar com os alunos e ela conta a história. E aí você se pergunta, 2 situações. Se abstém de toda a maldade que ele fez, banaliza toda a maldade que ele fez e coloca a culpa na lei. A outra, que também era alemã, apesar de ter uma lei que dizia que ela deveria entregar os judeus, não entregou. Porque ela sabia as barbaridades que estavam acontecendo. Ela o quê? Acolheu e guardou a família. Então é isso que eu deixo para vocês. Pensem, reflitam. E não banalizem o mal. Não coloquem a culpa ou achem que é normal uma mulher que está de short ser violentada apenas por ela estar de short. Não é normal uma pessoa violentar um idoso só porque ele é um idoso. Não é normal banalizar o mal. Nós somos seres humanos, nós temos que refletir sobre nossas ações e assumir os nossos erros. É isso que a Hannah Arendt escreve em seus livros, né? Se pergunta, não sejam Eichmanns. Assumam seus erros e outra, reflitam sobre todas as ações que vocês forem fazer. Ok? Então é isso, gente. Até a próxima aula.